Olá, boa tarde, paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra para você neste dia, amém? Que Deus venha abençoar cada um de nós, venha dar direcionamento, um pouquinho rouca, sinusite, renite, um pouquinho atacada, mas Deus tem misericórdia. Está em Jonas, capítulo 1, que fala sobre a vocação de Jonas e a fuga de Jonas e o seu castigo. Que diz assim no versículo 1: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que o profeta Jonas, chamado, escolhido, com uma vocação a ser exercida, por um momento de medo de se acovardar, porque Deus disse que a malícia, o pecado, estava desagradando a Deus. A desobediência daquele povo de Nínive estava desagradando ao Senhor. Mas aqui nós vemos duas situações. Aqui nós vemos Jonas, um profeta escolhido, que é para obedecer, que é para se prontificar, que é para permanecer na obediência do Senhor. Ele foge, mesmo ele tendo uma vocação, mesmo ele sendo um profeta. E não é diferente de nós nesses dias, não é diferente, porque Deus diz: ei, se posiciona para obedecer, se posiciona para fazer a minha vontade. Mas em muitos momentos nós estamos fazendo o quê? As nossas vontades. Nós estamos fugindo da face do Senhor e dizendo: Senhor, eis-me aqui para obedecer. Ainda que nós vamos passar por muitas situações, por cenários de desacreditar, mas se nós não obedecermos, nós vamos pagar um alto preço. Nós vemos a palavra do Senhor mais à frente, que Jonas, ao se colocar naquele navio, ele, por ser desobediente, levou assim uma grande tempestade para aquele lugar. Aqueles que estavam também do lado dele estavam pagando um alto preço por conta da desobediência de Jonas, e ainda eles nem sabiam o que estava acontecendo. Mas ali houve o quê? Dissensões por conta da desobediência de Jonas. Assim também somos nós quando nós desobedecemos. Aqueles que estão ao nosso lado também vai pagar o preço, vai passar por tribulação, porque nós também estamos ali para estar no mesmo propósito juntos, mas às vezes nós queremos tomar os nossos próprios rumos, os nossos próprios caminhos, mas não é assim que Deus quer. A palavra de Deus fala que aquele que não vem pelo amor, ele vai vir pela dor, porque desobedece o chamado e a vocação que Deus assim coloca para a sua vida. Então nós não podemos desobedecer. Se Deus chamou, Deus te escolheu, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Então por que você está querendo se fazer desconhecido do Senhor? Mas Ele já te conhece. Então não tem como você fugir, não tem como eu fugir, não adianta. Para onde iremos, pois? Para onde nós iremos, pois? Se não for para a tua face, se não for para a tua presença, se não for para a tua obediência, para onde iremos? Iremos nós. Não temos aonde nós irmos a não ser na presença de Deus. Pode tentar fugir, pode tentar se esconder, pode tentar se anular, pode tentar se sabotar. Mas aquele que é escolhido do Senhor, ainda que tenta traçar os seus próprios caminhos, Deus vai te resgatar onde quer que você vá. Porque a vontade é de Deus e não a sua. E lá na frente, mas nós vimos que Jonas pagou um alto preço. Passou pelo vale da sombra da morte. E ali ele clamou.
a Deus, se lembrou novamente: Senhor, eis-me aqui, Pai, tenha misericórdia de mim, que eu irei assim te obedecer e fazer a tua vontade, não a minha. Então, quando nós não obedecemos à vontade do Senhor, nós vamos pagar um alto preço. E assim Deus nos coloca para obedecer, para fazer, nos chama de volta, nem que seja pela dor, nem que seja quando nós passarmos pelo vale da humilhação, pelo vale da sombra da morte, para entendermos que não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus que precisa prevalecer e sobressair mediante a todo um propósito que Deus coloca nas nossas vidas. Amém? Então que nós não venhamos esperar chegar neste ponto para obedecermos à vontade de Deus. E mais lá na frente nós vemos uma outra situação, que Jonas, obedecendo, vindo para a presença de Deus, vai até a cidade de Nínive, prega a palavra e diz que se vocês não se converter, não se arrependerem dos seus maus caminhos, Deus irá destruir essa cidade, Deus irá destruir esta cidade, Deus irá destruir este povo. Ei, se arrependa dos teus maus caminhos, dos teus pecados, dos teus deleites, das tuas vontades, da tua mente maliciosa, do teu coração pervertido, às vezes não querendo obedecer aqueles que Deus colocou para nós obedecermos. Nós temos que ser obediente a todos os lugares onde nós iremos, não é do nosso jeito, dos nossos meios, seja os governantes, sejam nossos líderes no trabalho, seja na igreja, seja onde for, tem a parte hierárquica que nós precisamos estar obedecendo, porque Deus ali os colocou. E se nós estamos indo contra aqueles que Deus colocou para obedecermos, nós estamos indo contra Deus. Não é contra o homem, mas é contra Deus. Então, que nós venhamos assim obedecer. E Jonas, mais lá na frente, não entendendo, Deus nos coloca para obedecer a Deus. E Jonas, não entendendo, lá na frente diz: mas Senhor, porque depois que ele pregou a palavra, que ele anunciou, o povo se arrependeu, o povo se prostrou, o povo se vestiu em panos de saco. E Deus teve misericórdia daquele povo. Deus olhou com um olhar diferenciado. Mas Jonas foi acreditando que ele ia anunciar a palavra, mas por um momento ele olhou e pensou que Deus ia pesar a mão, porque o povo estava em pecado, porque o povo estava em seus deleites. Mas Deus é misericordioso para aqueles que se arrependem verdadeiramente. E Deus teve misericórdia. E Jonas fala, no capítulo 4, Jonas diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, por medo do que Deus iria fazer, da destruição. Então ele teve medo, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em dar-se, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Como assim, Jonas? Você foi chamado para fazer a minha vontade. Você foi chamado para obedecer. Não é para você ir lá e fazer e querer que aconteça do seu jeito, da sua forma, dos seus meios. Não! Ainda que um pecador se arrependa dos seus caminhos, há festa nos céus. Então por que tá irado, Jonas? Porque o teu irmão se arrependeu dos maus caminhos? Por que tá irado? Prega, fala a palavra, anuncia. E deixa que Deus faz a vontade dele. Deixa que seja feita a vontade do Senhor. Por que muitas das vezes nós queremos anunciar a palavra, queremos fazer e dizer vai acontecer e é do meu jeito, e tem que ser dessa forma. E aí no final às vezes não acontece porque a gente acha que é do nosso jeito. E aí a gente se entristece, a gente fica cabisbaixo, acreditando mais Deus e questionando Deus. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. Para aquele que se arrepende, para aquele que se prostra, Deus vai estender a mão misericordiosa. E quem somos nós para julgar, para criticar? Porque nós não podemos fazer nada pelo nosso irmão, a não ser nos posicionarmos como profetas para anunciar a palavra de Deus. E a última palavra quem vai dar vai ser Deus. Não adianta você querer ficar julgando o seu irmão,
pelo que aconteceu, querendo apontar o dedo por situações. Vamos olhar para os nossos pecados, vamos olhar para nós, porque nós somos também pecadores, dependente dessa misericórdia de Deus. Nós somos necessitados. E aqui diz uma explicação que diz assim: não parecem absurdas as palavras de Jonas? Pois é mais essas palavras saíram de um coração que aparentemente não queria nada mais do que justiça, que os ninivitas fossem julgados por Deus por sua violência e justiça. Para Jonas, os ninivitas nunca deveriam ser perdoados. A bondade sempre deixou a ira. A bondade sempre excitou a ira de tão mal que somos. Não estamos acostumados a um banho de graça. Só que quando alcançados por esse banho de graça, é que somos capazes de ver patentemente a beleza do perdão sobre Nínive. Um banho de graça. Não há outro termo. E é essa mesma graça que constrange quem a recebe e irrita quem assiste o seu derramamento. E ela é tão incrível que chega a parecer injusta. Por isso é que é impossível compreendermos com clareza o nosso grande Deus. Pavio curto, bíblico, uma explicação. Na Bíblia vemos que a história de um homem que tinha um relacionamento com Deus e que, por causa do problema da ira pecaminosa com frequência, chamado de pavio curto, sofreu e se entristeceu, e a ponto de desejar a própria morte, porque aqui associa a ira pecaminosa ao chamado pavio curto. Faço isso porque a ira em si não é pecaminosa. Deus se ira, e definitivamente a sua ira não é pecaminosa. Ele também nos diz em suas palavras, em Efésios 4:26, ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então assim está claro que é possível ficarmos irados sem contermos pecado. Obviamente, essa ira deve estar relacionada à mesma ira divina, que é sempre contrária ao pecado. E não devemos pensar que é correto nos irarmos contra o pecado do próximo, para ser mais pura. E essa ira contra o pecado deve estar relacionada ao nosso próprio pecado e não a do outro. Amém? Então, que Deus venha ter falado aqui, que Deus venha falar no seu coração, que nós, como eleitos do Senhor, venhamos obedecer e fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então, que Deus venha assim direcionar a tua vida, a tua casa, a tua família, a nos direcionarmos e nós buscarmos ser direcionados pelo Espírito Santo, para que a vontade de Deus prevaleça. E nós entendermos que o nosso Deus é misericordioso, que o nosso Deus é um Deus que cura, que liberta, que restaura aquele que se arrepende dos seus maus caminhos. Então vamos falar do amor de Deus, vamos falar da justiça, vamos falar da obediência, mas deixa que Deus conduz todas as coisas. Amém? Um dia abençoado em nome de Jesus.